É uma pesquisa bastante, digamos, exaustiva de onde se insere o guião, isto é, a paisagem visual do filme, digamos. Não só os propriamente decors do filme, mas os ambientes que são necessários recriar, como os ambientes subjacentes aos personagens, onde é que eles se inserem, que tipo de pessoas são, isto tudo para criar o quê? Para criar uma linha visual que seja coerente a todo o filme. Essa pesquisa é fundamental para qualquer trabalho, mas neste aqui, assim, então, que era especificamente uma coisa passada em 1940, nos anos 40, em Portugal, era então muito mais necessária e demorei um certo tempo a fazê-la. Eu gosto de fazer as coisas, de ir aos pormenores primeiro para senti-los também, porque às vezes por saber que um lápis, que se usava um lápis X ou coisa assim, isso despoleta outras coisas. Não sei, essas coisas transportam-nos para o tempo onde as coisas aconteceram. Tinha uma ideia de cor para o filme, ou para a série, digamos, para cada episódio, digamos que como seria entre uns tons um pouco carregados e uns ambientes um pouco, aliás que se conseguiu, penso eu, realizar isso, porque eu via esse Portugal também, depois dessa pesquisa toda, como um Portugal um pouco degradado, não o Portugal do Estado Novo, porque esse era limpinho e acabado de construir, mas o Portugal que existia, era assim, era a degradação de tudo o que vinha do princípio da República e da monarquia, etc. para cá. E eu penso que só encontrei uma linha visual a partir do momento em que se descobriu a Robinson em Porto Alegre, a fábrica Robinson, onde se passa grande parte da ação e das greves, etc. e tal. Originalmente na história passava-se numa fábrica de cimento. Nós fomos ver as 6 cimenteiras que existem em Portugal e não havia nada que pudesse corresponder ao que seria na época. Até que descobrimos, por uma informação de um amigo, a fábrica Robinson. E isso, a partir desse momento, começou-se a construir, de facto, um visual. Havia uma base palpável para poder construir o resto. A vila, ou cidade, ou pequena cidade dos arredores de Lisboa, que historicamente seria Vila Franca ou Alhandra, e tentar encontrá-la. E de facto, como características, foi a Ribeira de Santarém. A Ribeira de Santarém tinha o problema dos comboios, que aquilo passavam toda a hora, mas e o som, enfim, tinha o Carlos Alberto estava furioso por mas enfim, acho que se conseguiu resolver. Acaba por ser talvez um país específico na série, no Até Amanhã Camaradas, não é, quase que deixa de ser o Portugal dos anos, penso eu, que poderá não ser bem exatamente o Portugal dos anos 40, mas é o Portugal do Até Amanhã Camaradas, série de televisão do Joaquim Leitão. Com a Maria foi um trabalho anterior, começou por uma pesquisa também, uma troca de informações, haviam coisas que me apareciam e outras coisas que apareciam a ela e que íamos trocando essas coisas, essa informação. É importantíssimo esse trabalho, porque se não houver essa unidade entre a fotografia, o guarda-roupa e digamos, a decoração, a coisa fica um bocado perdida e não se sente a interligação das coisas. Se eu tenho uma parede branca e vou meter um tipo de vestido vermelho à frente, é uma coisa, se tenho uma parede vermelha e vou pôr um tipo de vestido branco, é outra. Ao mesmo tempo que lês um guião, isso é uma coisa de época, a curiosidade é logo ires à procura de documentação e veres como é que era para criares até certos ambientes na tua cabeça. Quando acaba a leitura, tens que falar com o realizador para saber qual é que é o género de coisa que ele quer. No caso do Até Amanhã Camaradas, aquilo era... Há coisas que eram como estar a recriar ou uma pintura, ou, percebes, uma fotografia da época. Eu tenho muita roupa de época, não é? Que venho a acumular já há bastante tempo. Mas depois teres um vestido de época não quer que sirva na atriz X e que seja preciso que seja daquela cor, não é? Portanto, o que eu faço às vezes é provar essa roupa de época nas pessoas e ver se é aquilo que eu quero, se é aquele modelo, mas que tem que ser feito noutra cor, e depois reproduzi-lo
na cor exata, no tamanho exato para a pessoa que é preciso. Nós tínhamos muitas centenas de fatos e portanto aquelas massas todas, aquilo era vestir aquela gente toda mesmo com... Já tínhamos as fábricas e depois foi preciso estudar e atribuir um fardamento a cada fábrica, para quando tu, no meio das manifestações, olha, veio o grupo da fábrica X e da fábrica Y, pronto, isso foi mandar fazer as fardas e o trabalho pior, que é tentar envelhecê-las, ou seja, dar-lhes cara que aquilo já tinha sido vestido e que já tinha sido vivido e usado e que eram mesmo fardas de trabalho. Nessas alturas das figurações teve mais umas pessoas a ajudar. Teve a Rita, a Ana, eu já não me lembro, mas era mais umas 3 ou 4, só para ajudar, porque aquilo que era complicado era às 5 da manhã tu vestires aquela malta toda, não é? E ter tudo pronto a horas para filmar. Mas no grosso do filme foi feito com 3 pessoas. Não tive assim tanto tempo como isso para preparar isto, porque devido à grandiosidade do trabalho. Mas pronto, é coisas que eu prefiro trabalhar muito depressa, trabalhar de noite, trabalhar aos fins de semana, mas quando começo a filmar eu não quero ter a chatice de ter que andar angustiada de não ter a roupa pronta a tempo, percebes? Portanto, quando começo a filmar eu já tenho a roupa toda e tenho mais do que aquilo que preciso. Os primeiros passos, sobretudo, é posto de acordo com o realizador daquilo que ele pretende. O Kim tinha dito, vamos tentar criar um tom para a série, e esse tom foi a partida de criado também com os próprios, quando fomos começar a ver os decors, começámos a perceber-nos que aquilo tinha uns tons quentes e começámos a fazer a iluminação, a pensar na iluminação para esses tons e para esses decors. Mas quando chegas lá e o decor está tudo pronto e vês uma luz entrar por uma janela, ou vês um candeeiro aceso e não sei o quê, então esse decor inspira-te e muitas vezes eu faço a luz só mediante e chegar ao decor ao momento. Não tenho uma ideia, tenho mais ou menos uma ideia lá no fundo. O filme foi feito também, como tu sabes, numa certa determinada época, foi feito no inverno praticamente, né? E as cenas exteriores, algumas foram difíceis de fazer por causa das dificuldades que nós tivemos em ter uma continuidade de luz nas cenas que faziam paralelas. Por exemplo, lembro uma cena que nós fizemos no Alentejo que supostamente mais tarde viemos fazê-la em Santarém, quer dizer, era a mesma cena, era a continuação dessa cena. Nesse aspecto nós tivemos alguns dias exteriores bastante complicados. E o Kim tem uma noção de montagem, porque isso é fundamental num realizador, é ter a noção de montagem, saber qual é o bocadinho do plano que precisa. Porque muitas vezes a gente faz uma cena que estamos a filmar um ator durante 1 minuto e ele só precisa de 10 segundos e ele sabia de onde é. Isso é muito bom para um realizador. E para o realizador e para a própria equipa técnica que está atrás. Não havia uma decopagem prévia. Havia uma ideia, havia ideias, a gente tinha visto o decor, sabia mais ou menos como é que se ia passar, mas não vamos dizer assim, olha, esta cena tem este plano, tem este ou este. Não, chegávamos lá, víamos com os atores e depois decopávamos metade, se calhar já ia feito de casa, outra metade era feito no momento. Mas isso também tem a ver com os próprios atores, porque tu, não sei, como sabes, o ator de repente também te traz ideias, também te dá ideias, porque da forma dele representar, a forma como ele está a ensaiar, o ator pode dar outras ideias ao realizador, e nesse aspecto o Kim era extremamente instintivo e tinha umas ideias, além de ele ser uma pessoa que sabe o que quer, mas não diz, tem que ser assim, quer dizer, se é preciso mudar, que se é para melhor, vamos mudar para melhor. E estávamos sempre praticamente em sincronismo, estás a perceber? Se ele dizia uma coisa, eu sabia o que é que ele queria. Lá está, porque houve, entre mim e o Kim, houve uma coisa que para mim foi fundamental, que foi um bom diálogo. Foi quase como se a gente foi a primeira vez que trabalhei com ele, mas foi como se a gente já tivéssemos feito 10 filmes juntos. E isso foi uma bela experiência e isso é importantíssimo para um diretor de fotografia, trabalhar com um realizador, que à partida não lhe impõe muitas coisas, mas também não se deixa impor, quer dizer, há uma complicidade daquilo que se estava a fazer, é fabuloso. Estás a ver? Nós partimos, salvo erro, com 60 horas aproximadamente de imagem, 60 horas, penso eu, de material.
Acho que não há nenhum filme que eu tenha feito com o Joaquim em que só utilizássemos uma parte da imagem, ou seja, são todas as takes, independentemente de a escolhida estar mais ou menos na cabeça do realizador, neste caso Joaquim. Nós trabalhamos sempre com todas porque há sempre um olhar, uma posição, uma frase mais feliz noutra take e que pode ser sempre utilizada. Já a uma certa altura trabalhávamos eu sozinho e o Joaquim, ou seja, duas equipas de montagem, e depois passámos a trabalhar os dois em conjunto para finalizar, digamos, a parte dos episódios. Nós começámos a montar digamos, o filme do princípio ao fim, ter como se fosse um filme de 5 horas. Depois foi partir em episódios, aí houve uma alteração da montagem, porque obviamente se eu parto o episódio num sítio, pode ter força ou pode não ter força, então reestruturávamos ali perto do final, digamos, da segunda parte do episódio para a frente. No primeiro episódio foi diferente, no primeiro episódio reestruturámos todo, ou seja, o primeiro episódio terá, digamos, o primeiro episódio do guião e metade do segundo e um bocadinho do terceiro. Apresentar as personagens é importante, ou seja, tem que se apresentar as personagens, mas de uma forma que célere e sem perder o essencial, que é o que é que esta história conta, não é? E foi, digamos, 6 meses de árduo trabalho para conseguir, no final, termos os 6 episódios equilibrados. A maneira como eu trabalho, em geral, é sempre uma primeira fase que é a partir do guião e das conversas com o realizador, lendo o guião e depois o realizador dizer-me o clima geral que quer dar ao filme, aqui a série, não é? Portanto, tive várias conversas com o Joaquim Leitão, em que fiz uma série de temas referentes a várias fases do filme. Depois, a segunda fase é quando o filme está completo. Portanto, o Joaquim Leitão, à medida que ia montando cada episódio, dava-me uma cassete e a partir da cassete então eu fazia uma música que ainda não era a definitiva, que depois rediscutíamos e até ao último momento houve sempre modificações em relação ao trabalho da música. Este filme era um filme de climas e de ambientes. Portanto, não era propriamente um filme em que tivesse de fazer uma música ou de raiz popular, portanto, era mais os climas que o Joaquim Leitão quis. Portanto, tudo o que eu fiz foi sempre a partir das conversas com o Joaquim Leitão. Foram caracterizar vários tipos de situações e vários tipos de personagens com determinados climas musicais. Eu fiz sempre uma orquestração diferente consoante a cena. Quer dizer, embora o tema fosse o mesmo, tentei-lhe dar uma cor diferente consoante a mudança a característica da cena, embora fosse o mesmo clima, mas com uma roupagem um bocado diferente. Uma história como Até Amanhã Camaradas pode ter várias interpretações da parte mesmo do realizador. Pode ter uma visão heroica, pode ter uma visão de uma resistência mais sofrida, que foi o caso de Joaquim Leitão. Portanto, a partir das conversas com ele, eu fui fazendo, eu até fiz temas que nem estão na série, não é? Que depois na discussão com ele fui apurando, fui melhorando, fomos escolhendo, fomos dizendo que talvez este clima não serve, e sobretudo Joaquim Leitão não quis grande diversidade de temas. Ele quis, a partir de um determinado número de temas, mais ou menos reduzido, caracterizar o filme todo. Desde o início me entusiasmou também por causa disso, por contar um bocado da nossa história, que tenho a certeza que a maior parte da população portuguesa não conhece, sem falar nos jovens, não é?